Grande abraço para você que tá aqui na Gol. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro 2024 e olha, tá encerrada a 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal e vamos colocar uma meta de 250 likes para esse vídeo. Vamos ver se a gente consegue, é importante bater essa meta. Vamos nessa, me ajuda aí. Jogos na sexta, no sábado, domingo, segunda-feira, fechando na terça essa rodada de número 18, iniciada na sexta-feira. Ituano e Vila Nova empataram por 0-0. O Vila tentou sua segunda vitória como visitante, não conseguiu. Tem uma vitória muito forte, uma campanha muito forte jogando em casa, mas fora essa parada não se repete. O Ituano está 4 jogos sem vencer e segue aí afundado na vice-lanterna dentro da zona de rebaixamento praticamente desde o início do campeonato. No Campus Maia, já no sábado, o Mirassol venceu o Operário por 1-0, gol marcado pelo Negueba no primeiro tempo. O Mirassol conseguiu segurar bem o resultado para garantir a sua vaga dentro do grupo das 4 melhores equipes da segunda divisão. Mirassol, mais uma rodada aí no G4, na verdade é a primeira rodada que ele consegue entrar no G4 e permanecer até o fim da rodada. No Couto Pereira, também no sábado, o Curitiba venceu a Chapecoense pelo placar de 1-0. O Coxa estava 6 jogos sem vitória, inclusive 3 derrotas seguidas, uma delas uma goleada, um atropelo do Santos por 4-0 na Vila Belmiro. O Coxa se recuperando, se afastando um pouco de zona do rebaixamento, voltando a pensar pelo menos do meio da tabela para cima, querendo se aproximar um pouco mais do G4. Está bem afastado, são 6 pontos nesse momento, mas esse tem que ser o objetivo de um time tão tradicional, campeão brasileiro da Série A como o Coritiba. No sábado, na Arena de Pernambuco, também no sábado, né? O Sport meteu 3-1 para cima da Ponte Preta, 2 gols do Fabrício Domingues, vitória importante. O Sport cola no G4, mesmo com 2 jogos a menos, bom destacar. O Sport tem a melhor campanha em pontos perdidos do campeonato. Ele tem, por exemplo, 5 pontos atrás do Santos, mas tem 6 pontos a mais em disputa do que o Peixe, portanto ele tem uma campanha por pontos perdidos superior ao Santos e poderia ter até 34 caso crave esses 6 pontos em disputa. São jogos atrasados contra Operário e CRB. No Brinco de Ouro, já no domingo, deu Guarani 1-0 para cima do Brusque. O Brusque estava invicto já há 8 jogos, perdeu aí para o Bugre, que estava 13 partidas sem ganhar na Série B, praticamente 3 meses, voltou a vencer, amenizou um pouco sua situação, que ainda é muito grave, pelo menos se aproximou do vice-lanterno Ituano. No Independência, no domingo, um grande jogo entre América e Ceará. Ceará 3 jogos sem derrota. O América aí fez o seu 4º empate consecutivo, pagou um preço alto, acabou saindo do G4. Mas o jogo foi muito bom, 2-2, duas equipes que com certeza estarão na briga pelas vagas na Série A até o fim, pelo menos é o que indicou esse primeiro turno. No Rei Pelé, CRB e Santos empataram por 1-1, CRB 5 jogos sem derrota e o Santos vem numa sequência também de 8 jogos aí sem perder para ninguém, com 5 vitórias e 3 empates, por isso é o líder do campeonato, abrindo vantagem, tem 3 pontos em relação ao vice-líder e 5 pontos em relação ao quinto colocado, primeiro time fora do G4 de acesso para a Série B. Na segunda-feira, na Curuzu, Novo Horizontino fez 3-1 para cima do Paysandu, o time de Novo Horizonte completando 8 jogos sem perder no campeonato, são 4 empates e 4 vitórias. O Paysandu, que chegou a emendar 7 jogos aí de invencibilidade, foi para sua segunda derrota seguida, deixa de se aproximar do grupo das 4 melhores e fica muito mais pensando nesse momento para meio de tabela. E na terça-feira, na ressacada, Avaí e Botafogo empataram por 1-1. O Avaí completou 8 jogos sem vitória, são 5 empates e 3 derrotas desse período, e o Botafogo chegou ao 7º jogo sem vencer, né? Times que estão um tempão sem vencer só poderiam empatar. Aliás, o gol do empate do Botafogo do Felipe Souto foi na última bola do jogo, né? O Avaí ia ganhar, ia se aproximar legal do G4, mas acabou tomando esse gol na última bola, permitindo o empate e continua ali na meiuca da tabela. E teríamos também Goiás e Amazonas. Esse jogo no Serrinha acabou adiado, seria na segunda-feira, acabou ficando para uma próxima, e com isso temos 3 jogos adiados aí ao longo de todas as rodadas no primeiro turno. O jogo com o Sport contra o Operário, o Sport contra o CRB, Sport CRB da 7ª rodada, Sport e Operário da 15ª, e agora esse Goiás e Amazonas da 18ª, os 3 sem data marcada para serem realizados. Bom, a classificação tá aí, o Santos lidera com 33 pontos, tem 3 pontos de frente para o Novo Horizontino, só que a vantagem é maior do que uma rodada, porque o Novo Horizontino tem 2 vitórias a menos, então mesmo que o Santos perca na próxima e o Novo Horizontino vença, o Santos vai se manter na liderança.
Novo Horizontino, aliás, terceira rodada consecutiva dentro do G4, dessa vez com a vice-liderança. Terceiro lugar, o Mirassol, 29, pela primeira vez terminando uma rodada dentro do G4 e praticamente virou paulistão, né? Santos em primeiro, Novo Horizontino em segundo, Mirassol em terceiro, os três paulistas nas três primeiras colocações. Quarto lugar, o Vila Nova, um estranho goiano nesse G4 paulista. Tá aí com 29 pontos, tem 8 vitórias, tem menos saldo, né, do que o Mirassol. Mirassol tem 4, Vila Nova tem 1, então o G4 aí da 18ª rodada, faltando uma pro fim do primeiro turno, tem Santos, Novo Horizontino, Mirassol e Vila Nova. Quinto lugar, o América Mineiro com 29 pontos, 4 empates seguidos, pagou um preço que é sair do G4. O América que estava 9 rodadas consecutivas dentro do grupo das 4 melhores equipes, praticamente 2 meses aí dentro do G4, acaba saindo ao fim dessa 18ª rodada. Ele tem uma vitória a menos do que Mirassol e Vila Nova. Sexto lugar, o Sport, 28 pontos, tem, 28 pontos com 16 jogos, 2 jogos a menos do que as equipes do G4, ou seja, ele tem 6 pontos a mais para disputar. Se ele conseguisse vencer esses 6 pontos em disputa, que ele ainda tem a mais do que os outros, ele poderia chegar a 34 e ser o líder do campeonato. Ou seja, a gente resume isso dizendo que o Sport é o time de melhor campanha em pontos perdidos no campeonato. Então, olho no Sport, que ele está super na briga, não só pelo acesso, como também pelo título. Sétimo lugar, o Ceará, com 26 pontos, vive um bom momento, 3 jogos sem derrota. Tá certamente aí no seu melhor momento de rendimento no campeonato, então pode ser um candidato a entrar em G4 nas próximas rodadas. Olho no Vozão. Oitavo lugar, o Operário tem 26 pontos, tem menos saldo do que o Ceará, 5-1. Nono, o Goiás, 25 pontos, e agora, a partir de agora, passa a ter um jogo a menos, que seria o jogo com o Amazonas. Então, a partir desse momento, o Goiás sempre com um jogo a menos em relação às outras equipes, ou a maioria das equipes, até que o jogo seja remanejado. Décimo lugar, o Avaí, perdeu grande oportunidade. Se tivesse vencido, seria sétimo colocado, tomou um gol no último minuto do Pantera, e agora é apenas o décimo colocado com 25 pontos, tem uma vitória a menos do que o Goiás. Décimo primeiro, o CRB, tem 24. O CRB, que vem numa sequência boa, 5 jogos sem derrota, estava inclusive na zona do rebaixamento antes disso, arrancou para ficar aí pelo menos no meio da tabela, sonhando com a aproximação com o G4, tá 5 pontos atrás. 12ª, a Ponte Preta tem 23 pontos, também 23 pontos para o Curitiba, diferença aí nos gols pró, a Ponte tem 6 gols a mais do que o Curitiba no campeonato, 22-16. 14º lugar, o Paysandu, 23 pontos, vinha numa sequência tão boa, né, 7 jogos sem derrota, agora amargou 2 derrotas seguidas, primeiro pro Brusque por 1-0 fora de casa, e em casa na sequência pro Novo Horizontino por 3-1 de virada. 15º lugar, o Amazonas, 21 pontos com um jogo a menos. Vamos só corrigir o Paysandu, ele não tem 17 jogos, ele tem 18, como apareceu agora. O Amazonas vem em 15º com 21, 16º Chapecoense tem 19, 17º Botafogo de Ribeirão Preto 19, completou 7 jogos sem vencer, e nesses 7 jogos são só 2 empates com 5 derrotas. 18º lugar, o Brusque tem 18, bem mais competitivo, né, na luta contra o rebaixamento. 19º, o Ituano tá com 13 pontos. 20º colocado, o Guarani, tem 11 pontos apenas. O Guarani, que ficou praticamente 3 meses sem vencer um jogo na segunda divisão e amarga por isso a lanterna do campeonato, tá 7 pontos atrás, ou melhor, 8 pontos atrás do 16º. Tem uma ladeira íngreme para percorrer se quiser fugir do rebaixamento, principalmente aí no segundo turno. Vai precisar de uma arrancada, o Bugre, que recebe a nossa homenagem aqui na lateral dessa imagem da classificação. Vamos aos principais artilheiros então da Série B, vamos nessa. Anselmo Ramon, do CRB, artilheiro absoluto, tem 9 gols, e com 6 gols vem o volante Marcão Silva, do Goiás. O centroavante De La Torre, do Mirassol, também está com 6 gols. Com a mesma marca aparecem Henrique Almeida, do Vila Nova, Caio Dantas, do Guarani, fechando a lista, Fabrício Domingues, uruguaio do Sport Recife. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a 18ª rodada. Vamos para a última rodada do primeiro turno. Chegamos na metade, hein, da Série B. Muita coisa tá rolando. Você vai deixando o seu like. Vamos bater aquela meta de 250 likes. Vem comigo. Um grande abraço. Até a próxima.